Mais um podcast com Nayara Fortaleza, com o apoio da Le Monte Cristo Pousada e o Centro de Terapias Integrativas. Você, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, acione o sino e faça um comentário. Agradecemos de coração. Nosso entrevistado de hoje, gente de Deus, meu Deus do céu, mais um cearense que bomba no mundo. Um cearense que saiu do Pirambu para o mundo. E isso com muito orgulho. Ele é um doutor Cor. E ele é mais um que recebeu prêmio nacional. Com vocês, Josafá Rebouças, Dr. Cor. Químico, não é isso? Químico, de formação, cientista, inventor e ganhador do concurso LED. Com vocês, essa personalidade, eu posso dizer assim. Seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado, Nayara Fortaleza. É um prazer sempre participar de atividades assim para a gente divulgar as nossas invenções, as nossas criações de impacto global, de impacto mundial. Você abre uma porta para a gente fazer essa divulgação que é tão importante. E você cria algo para os neurodiversos. Sim, a princípio nós começamos assim, com uma pergunta: como ensinar cores para pessoas com deficiência visual? Agora, você chegou e eu vi você todo agoniado. Você também é um neurodiverso. Não laudado, mas sou. Eu acho que todo inventor, todo cientista, todo pesquisador é um neurodiverso, sim. É verdade. Querido, então você é cearense da gema. Cearense da gema, mais do que da gema, né? Porque quem vem do Pirambu é raiz mesmo. Raiz, né? É isso. E você ganhou o mundo, né? Isso. Na realidade, Nayara, tudo começou, como eu estou te falando, com uma pergunta: como ensinar cegos, deficientes visuais, as cores? E você estava, como químico, trabalhando com tintas, ou estava no magistério? Onde você estava profissionalmente quando você fez essa pergunta? Eu trabalhei a vida toda na indústria de tinta, no Ceará. Em grandes indústrias. Trabalhei 35 anos na parte de pesquisa e desenvolvimento. Só que eu saí da indústria e fui empreender. E, na sequência, eu entrei no mestrado, na época da pandemia, e eu queria contribuir com a sociedade, porque eu nasci e queria ser um cientista para ajudar a sociedade. Quando eu era criança, eu sempre pensava nisso. Porque você nasceu numa comunidade, né? Nasci numa e a comunidade. gente sabe que a grande maioria das pessoas de comunidade traz esse desejo de dar continuidade ao coletivo, né? Isso é muito forte. Muito forte. A gente sempre quer contribuir com o social, ajudar o próximo. Na comunidade traz esse caráter humanitário. E aí, quando eu ingressei no mestrado, veio logo a pandemia. Falei, como é que eu posso contribuir? E aí eu desenvolvi o aplicador de álcool em gel, onde você pisa e higieniza as mãos. Sério? Então aquele ali que a gente pisa, invenção sua. Minha, patente minha, gente, nacional. Eu sou sexóloga e eu adorei um que era o quê? Um pênis. Você acredita? Você pisava, o pênis subia e saía álcool. Eu achava muito... Mas não foi você, já foi invenção da invenção. Foi invenção da invenção. Foi um modelo de utilidade, como a gente chama. É uma adequação. Foi um sex shop. Foi um sex shop que adaptou o negócio, entendeu? E tá tudo certo, né? Tem que aproveitar. Maravilhoso. A inovação vai se aperfeiçoando, um pega uma ideia do outro e vai aperfeiçoando. E assim se constrói uma sociedade. Daí, eu ingressei no doutorado. Do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Fica no Rio de Janeiro, na academia do INPI. É a autarquia que outorga patente, marcas, enfim. Eu fui dar uma palestra na sala do professor Luiz Sérgio Santos, é um professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de jornalismo. Para nossa surpresa, ele já sabia, né? Ele tinha um aluno cego. Então, como ensinar cores para uma pessoa que é cega? Conversando com minha esposa, num bate-papo, eu, Luiz Sérgio, uma amiga porque nossa. assim, o cego, quando ele desenvolve, ele pode pegar em substâncias sólidas, por exemplo, esse vestido, ele vai saber que é vermelho pelo tato, ele treina isso, mas a tinta, como é que vai, né? Vai melar tudo. Isso aí. E aí, nós estávamos discutindo isso, aí a minha mulher, minha esposa,
Ela que foi a mentora disso. Super comum os natural. homens chegarem aqui e elogiar e falar da contribuição criativa de suas esposas. Comum. Eu sempre fui químico, sempre fui especialista em tintas. Mas nessa discussão de como ensinar cores, ela olhou assim para mim e falou: por que tu não coloca um cheirinho nas tintas? Olha, que sacada de gênio, né? Genial, né? Toda mulher é genial. E você casou com uma. Casei com uma genial. E aí eu conversando com o professor Luiz Sérgio, vamos criar construir esse experimento. Então nós criamos a metodologia, ele é coautor da metodologia, e nós fizemos essa apresentação. E depois, na caminhada, na jornada, nós percebemos que não era só para pessoas com deficiência visual. E isso vocês criaram... que laboratório? Qual era o contexto? Não, como eu sou especialista em tinta, eu já sabia mais ou menos o caminho. Tá. Mas o professor Luiz Sérgio é um escritor, e aí a gente conseguiu, como ele é professor da Universidade Federal do Ceará, nós criamos as métricas e criamos a metodologia e escrevemos a metodologia juntos. Porém, nós percebemos que não era só para pessoas com deficiência visual, não cegos. Ia mais além. Muito mais além. Nós percebemos que era para neurodivergentes, TEA, transtorno do espectro autista, TDAH, TOD, síndrome de Down, e até pessoas típicas, que através de vendas, que você tira a visão momentaneamente. Fica lúdico, né? E você começa a perceber as cores. Então, a nossa metodologia utiliza o princípio da sinestesia olfativa, onde a gente associa cada cor a um aroma e vice-versa. O morango, por exemplo, o cheirinho de morango, cheirinho de hortelã, verde, o cheirinho de maracujá, amarelo. Então, você já é a doutora da cor. E aí a gente fez de forma simples, e tem que ser simples. Sim. Para poder ficar fácil a metodologia, um aprendizado. E depois disso, nós começamos a rodar o mundo. Eu fui para Nova York. Isso quando você conseguiu fechar, desenvolver, já estava em que ano aí? Começou lá na pandemia, em 2020? Não, nós começamos, na realidade, em setembro de 23. De 23, depois da pandemia? Depois da pandemia, setembro de 23. O primeiro experimento foi feito na Universidade Federal do Ceará, no curso de jornalismo, da qual o professor Luiz Sérgio é professor dessa disciplina, de design editorial no jornalismo. Foi em setembro, meados de setembro de 23. Tá, 2 anos atrás. Isso. Antes, eu experimentei com meus filhos na minha casa, né? Os meus filhos são minhas cobaias, no bom sentido. Nada de grave, né? E aí experimentamos no café da manhã, eles adoraram, aí nós percebemos, poxa, é funcional mesmo. Aí criamos as métricas. E aí foi para Nova York. Aí nós fomos para a universidade, validamos lá, foi feito na sala de aula, e a coisa cresceu. Eu falei, poxa, como a nossa metodologia usa o princípio do olfato, né, o sentido do olfato, que é a maior centro de pesquisa do olfato. Fica na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Existe lá um centro chamado Smell and Taste Center, que é dirigido por o Dr. Richard Dory, que é um cientista, otorrinolaringologista, que tem 80 anos de idade. Um patrimônio humano, né? 50 anos de profissão. Eu fui lá, peguei um avião, fui lá. Ele me recebeu, mandei um e-mail, ele me recebeu. Diga, doutor, o que o senhor tem para nos apresentar? Você está falando de primeiro mundo, de muito recurso. Como é um cearense do Pirambu, lógico que você já é um doutor, já formou e tal, mas a sua origem e tão longe, como é isso? Como é que tá lá nos Estados Unidos, na universidade, sentiu propriedade? Eu sou merecedor de estar aqui? Olha, Nayara, a primeira coisa que parte da gente é a síndrome, não vou chamar de vira-lata, porque eu tenho que trazer as cores, síndrome do caramelo. Primeira coisa, eu cheguei lá, num grande centro, nós estamos falando dos Estados Unidos, com muito recurso, primeiro mundo. É o país da pesquisa, né? Isso, e você está no centro de pesquisa relacionadas ao olfato. Aí o doutor Richard me perguntou, o que é que você tem para me apresentar, para me mostrar? Eu falei, doutor Richard, eu não vou lhe mostrar nada, eu vou lhe cegar. Como assim? Vou lhe tirar a visão momentaneamente. Colocou uma venda nele. Coloquei uma venda nele. E aí eu fiz o experimento com ele. Ele simplesmente tirou a venda e me disse assim, doutor Cor, eu sou há 50 anos sou otorrinolaringologista, estudo o olfato a vida toda. Nunca imaginei que eu pudesse associar o cheiro, o olfato, a uma cor. Isso é incrível. Aí ele olhou para mim e falou... Simples, né? O simples é profundo, absolutamente é funcional. Simples. Isso, eu sempre falo com o professor Luiz Sérgio sobre isso. Como é simples e, ao mesmo tempo, avassalador, né? E aí o professor Richard disse assim, o senhor teria interesse
de criar métricas para publicarmos artigos científicos. Ele só publica na Nature, só publica na Science, Caramba. só revistas de peso global. Então, Sim. fiquei super lisonjeado. E, ao mesmo tempo, ele ligou para o Instituto de Cegos de Nova York. Ele ligou e pediu para as pessoas me receberem, porque isso é fenomenal. Então, eu fui até Nova York, no Instituto dos Cegos. Só um parênteses aqui, o Instituto dos Cegos tem 190 anos de existência. Muito 190. muito antes da Guerra Civil Americana, da independência dos Estados Unidos. Agora, quando você foi para os Estados Unidos, você já tinha patenteado tudo isso, né? Sim, esse trabalho foi em 2023. A gente tentou durante um ano para fazer tudo isso. Eu levei em setembro de 24. Tá. Fiz Então já estava tudo amarradinho. Tudo protegido, marcas, patentes, direito autoral, desenho industrial. Inclusive a gravata, Inclusive charmosa. a gravata é um desenho industrial. Você aplicado. também que criou, assim, Sim. Um essa desenho marca. industrial aplicado a tecido, a gravata. Como o Louis Vuitton da vida. Isso daqui é a marca do Adoro. Dr. Cor. Chegando lá no Instituto dos Cegos de Nova York, fui recebido pela presidente e pela diretora de arte. Então, eles não têm muito tempo para escutar. Bem objetivo. Sim, amigo, o que é que você tem para me apresentar? Eu falei, olha, eu não vou te apresentar a mesma fala. Eu vou tirar a visão da sua diretora de arte para você entender o que é. Então, Você já foi para o experimento, para vivência. Imediatamente eles ficaram encantados, falaram, vamos lá no setor de artes, que as crianças com deficiência visual, os cegos, estão lá. Descemos, fizemos uma pequena oficina e tinham duas crianças, o Gabriel, eu acho até que um amigo meu, Júnior Pirão... Que foi quem nos apresentou, né? Eu acho que ele tem um filho, é um sobrinho chamado Gabriel. Filho. Filho, né? O caçula dele. Então, o Gabriel estava lá e falou assim, fizemos a experiência, o Gabriel disse assim para mim, Dr. Cor, isso me emociona todas as vezes que eu falo, Dr. Cor, o senhor não tem ideia de quanto o senhor fez o meu dia feliz. Seu olho está brilhando mesmo. Por quê? Porque eu adoro pintar, mas eu preciso de sempre alguém para me apoiar. Agora ele tem autonomia. Eu tenho autonomia, liberdade, independência para eu fazer o que eu quiser. O senhor trouxe luz para nós deficientes visuais. Gente, algo tão simples levou profundo. Quantos mil anos para alguém Não é isso? ter essa sacada? Parabéns. Incrível, incrível. E aí nós saímos de lá, todo orgulhosos, né? Voltamos para o nosso Pirambu, feliz da vida. Só que eu pensei, pronto, fomos num grande centro, agora eu tenho que levar para as cidades pequenas. Então, nós rodamos algumas cidades do Ceará, são 184 municípios, e eu brinco que, primeiro, aí criamos o workshop do Dr. Cor, experiência sensorial imersiva. Nós fomos para Nova Russas, fizemos o primeiro workshop, fomos muito bem acolhidos, lá tem um programa chamado E qual era o espaço lá? Era municipal? Municipal, é o programa Meu Mundo Colorido. Inclusive, a prefeita de lá, Jordana Mano, é apoiadora, é apoiadora incondicional, ela ama esse projeto e ela é nossa embaixadora, né? Ela que como bacana. mulher, como mãe, sabe acolher e ela é nossa embaixadora. E aí eu brinco que eu falo para as pessoas que esse produto saiu de Nova Russas para Nova York. E aí a gente leva as cores da inclusão através dos aromas. Fizemos várias oficinas, inclusive no Instituto de Cegos, com crianças no Dia das Crianças, em outubro, 12 de outubro. Aqui na Bezerra de Menezes. Aqui na Bezerra de Menezes. Levamos até para o Instituto Benjamin Constant, que fica no Rio de Janeiro. O Instituto Benjamin Constant foi criado por Dom Pedro II, há 170 anos atrás, 1854, que Dom Pedro II criou lá um Instituto Imperial, o Imperial Instituto dos Cegos, que é o Benjamin Constant, que é referência na América Latina em educação e formação de profissionais e da reabilitação de pessoas com deficiência visual. Então, é uma jornada belíssima. E a coisa foi construindo. Nós criamos, nessa jornada, vamos ver, nós fizemos um livro chamado As Cores no Meu Nariz, descobrindo o mundo através dos aromas, onde a gente conta um pouquinho da história. Nessa câmara. A gente conta um pouquinho da história do Dr. Cor nessa jornada, com a metodologia minha e do professor Luiz Sérgio Santos. Apresentamos aqui no Instituto dos Cegos, onde as pessoas pintaram. Aqui também
eles pintando. Quem não tem deficiência visual, a gente venda, né? Coloca a venda, um tapa-olhos, e a coisa evoluiu. Chegamos aqui até no TEP, que cuida de pessoas com neurodivergência, transtorno do espectro autista. E aí foi a grande sacada. Porque quem tem transtorno do espectro autista, 96% deles, se não me falha a memória, eles têm seletividade alimentar. Sim. Aí sim ele se alimenta com o que ele conhece, com o que ele está acostumado. Ele não quer se aventurar. E eles são ou acima do peso ou abaixo do peso, mas são subnutridos. Nutricionalmente, micronutrientes que tem nos alimentos, eles não absorvem porque eles não se alimentam de fruta, de verdura, de legumes. Só que eles amam pintar. E a pintura traz essa plasticidade, essa coisa gostosa. É uma porta, uma abertura porta para o diálogo, para a possibilidade, para o novo. E quando a gente faz isso, levando as cores com aromas, eles despertam as papilas gustativas, estimulam e chegam em casa, mamãe, eu queria provar suco de maracujá, que eu pintei com a tinta de maracujá, ou queria comer morango, ou queria comer tangerina. E aí a gente percebeu o valor que tem essa inovação. Então, na nossa equipe tem um perfumista renomado, que ele se emocionou até quando eu o convidei, que ele falou, caramba, eu só fazia perfumes de grife para pessoas ricas de acesso. Eu não imaginava que no meu campo de formação eu podia fazer essa contribuição. Para todos. Para todos. Então, nós evoluímos, é uma jornada, é uma construção. Não, peraí, essa figura aqui. Essa figura eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Fizemos vários experimentos. Aqui é o doutor lá dos Estados Unidos? Não, eu vou te mostrar. Esse daqui é o presidente do INPI. No Dia Internacional da Inovação, eu apresentei um workshop lá no Rio de Janeiro. Certo. E eu peguei o próprio presidente, tirei a visão do presidente momentaneamente. Na sequência, aqui nós fomos no CIAD, que está ligado à Assembleia Legislativa. Hoje é a primeira-dama. Isso, na época ela fazia a gestão do CIAD. Depois nós fomos aqui uns amigos nossos, que a gente fez o experimento do Florescer Azul. Aqui foi no IPRED, Dr. Sullivan, a Joana. A gente rodou para poder apresentar a metodologia aqui no Instituto Benjamin Constant. E vamos chegar lá nos Estados Unidos. Aqui foi uma grande experiência com alfabetizadores, com professores que cuidam de deficientes visuais. Então, nós tiramos a visão deles para eles pintarem. E é muito emocionante depois que você constrói uma obra, você tira a venda e percebe, caramba, que coisa linda. Algumas meninas mais sensíveis choraram emocionadas, né? Bonito. E aqui, sim, nós estivemos aqui, o Dr. Richard Dory. O americano. O americano, diretor lá do Centro do Olfato. Tiramos a visão dele momentaneamente. Ele fez o experimento e ele amou o experimento. E nós fomos lá para o Instituto do Cego de Nova York, com a presidente, a diretora de arte, com as crianças, o Gabriel, que eu falei para você. E aí veio o Low. Por quê? Low é inspirado no Louis Braille, o pai da escrita, o francês, que é o francês. Daí ele está com essas cores da bandeira da França, branco, azul e vermelho. E as crianças amam tocar o Low, porque ele é moderno, ele tem um cabelo de gel, ele é macio, você pode sentir que ele é emborrachado, assim, gostoso. E ele é o nosso mascote para levar as cores da inclusão. Continuando um pouquinho aqui mais, aqui nós fizemos no Dia das Crianças, no Instituto dos Cegos, né, de cegos, com 100 crianças. Então, eles amam o Low, olha. Se você observar aqui, eles estão com Low, eles estão, acho que aqui ele pega o Low, eles sentem o Low, né? Então, a gente faz a descrição e toda vez que a gente faz essas oficinas, a gente se emociona muito. E aqui, sim, foi em Nova Russas, com a nossa embaixadora, a Jordana Mano, que ela abraçou a causa, né? E, finalmente, chamamos o reitor do Instituto Federal do Ceará para ele ser o embaixador na educação inclusiva. E nós fomos convidados para palestrar no Congresso Europeu de Autismo, lá em Lisboa, há 15 dias atrás, para 500 profissionais. E você estava lá? Estava lá. Ai, que poderoso! Com o nosso Lowzinho aqui, você pode ver. E também eu fiz um grande experimento lá. Eu fiquei cego momentaneamente e convidei alguém da plateia para participar. E é algo impressionante, altamente pedagógico,
disruptivo, inovador. Todo mundo fica encantado. E o Low? Quem construiu para você? O Low, eu idealizei o Low e os amigos do Low. E, na sequência, os amigos do Low percebi que nós poderíamos criar uma iniciativa para submeter ao Prêmio LED, que é uma cooperação entre a Fundação Roberto Marinho e a TV Globo, Sim. que eles premiam iniciativas que trazem luz na educação. Isso foi em julho do ano passado, de 24, foram 2.041 projetos inscritos. Uau. É uma peneira muito e ficaram apertadinha. 3. Na realidade, foi ficando 250, depois 45, depois 15. São ideias geniais. Geniais. Né? Se você está entre os 15, você já tem uma ideia brilhante. Só que lá ele divide em 3 categorias: educadores, empreendedores e estudantes. Você estava na educação. Não, eu estava no estudante. Como é a base do meu doutorado, eu aproveitei e submeti como estudante. Tá? E aí foram 3, na minha categoria de estudante, foram 3 finalistas. Aí o que é que eles fazem? Tem um júri que vota para as melhores iniciativas. Não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro lugar. Então eu fiquei para o voto popular. Uma pessoa dos educadores, uma pessoa do empreendedor e uma pessoa do estudante. Uma iniciativa, um projeto. Então, eu fui para o voto popular. Foi uma semana de exposição na Rede Globo, em vários momentos da Rede Globo. E hoje de manhã... No programa da Patrícia Poeta, no encontro da minha amiga Patrícia. Ao vivo. Inclusive, estava homenageando a Xuxa, pela jornada que a Xuxa fez, dessa parte de cuidar de animais, das crianças... uma história que ela tem, né? E a Xuxa entrou no primeiro bloco falando o seguinte: eu já sabia que eu ia para a final, que era para voto popular, mas não sabíamos quem ia ser o vencedor. O vencedor foi dito ali ao vivo. No momento, ao vivo. Na abertura do primeiro bloco, a Patrícia Poeta, e eu estava lá assistindo, né? Sim. Online, mas estava lá nos bastidores. A Patrícia Poeta fez uma pergunta. Olha, na verdade ela falou: estou muito feliz porque eu te entrevistei no programa que eu queria estar, no Fantástico. E eu estava com a minha ídola, você. Então, para mim, foi o máximo. Então, eu queria abrir o espaço aqui desse programa para você. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Xuxa: o que te lembra estar aqui no palco? Como é que é? Passa na tua cabeça. Aí a Xuxa veio com essa aqui. Os cheiros. Os cheiros me trazem memórias afetivas incríveis, porque a minha nave tinha cheiro. As crianças iam me beijar, tinham acabado, passava a manhã aqui, tinham acabado de comer uma maçã, tomar um suco. Então, o cheiro é que me traz as lembranças. Nossa, tudo conectado. Tudo conectado. Parecia que estava escrito, né? Que era um script. E aí abriu a votação, porque já estava rodando, mas a Patrícia deu mais um tempo de votação. No segundo bloco, ela fecha a votação e no terceiro bloco ela anuncia o vencedor. E ela fala: o Projeto Amigos do Low é o vencedor. E aí eu não tinha muito tempo, né? Você imagina qual é o tempo de uma TV como a Rede Globo. E eu falei: Patrícia, eu queria agradecer a minha esposa, porque ela me trouxe luz nesse projeto. Aos meus filhos, porque eles viabilizaram o projeto funcionar, porque eles foram minhas cobaias. E queria comentar o que a Xuxa comentou na abertura do programa: os cheiros. A gente traz a memória olfativa através dos cheiros, e a gente vai trazer as cores, vai trazer a independência e vai fazer a inclusão. Por quê? Porque o cheiro é algo animal, felino, que tanto nos agrada, lembrar de um alimento da mamãe que fez, da vovó, ou também nos decepciona. Ah, cheiro era do perfume do meu namorado. Ou era, entendeu? Mas são cheiro, mais coisas boas. Muito mais coisas boas. E o cheiro é tão importante para o ser humano que ele nos protege. Nós estamos aqui conversando. Se nós sentimos um cheirinho de queimado, opa, alerta. Alerta, tá pegando fogo. É. Eu sempre cito isso. A gente tá com um alimento, por exemplo, um sanduíche bonito, lindo, maravilhoso. Você pega o sanduíche e vai levar à boca. Se você perceber um cheiro não agradável, te protege. Alerta. Alerta, você não come. Ou seja, o cheiro é importantíssimo para o ser humano. O homem consegue... É uma porta para perceber o mundo, né? Perceber o mundo. Então, nós conectamos o cheiro com as cores e aí abrimos a janela e você vai perceber isso, se você permitir. Você vai fazer experiência comigo? Isso, a ideia é fazer experiência contigo. Não te preocupe, é uma metodologia, eu vou fazer muito rápido contigo, no momento mais adequado, mas nós vamos abrir a janela
das cores e dos aromas para você. Você vai ver uma cor, você não vai ver só a cor, você vai começar a associar ao aroma. Por exemplo, marrom. Isso não é marrom, isso é brigadeiro. É o verde. Não, isso não é verde, isso é hortelã. Então você vai abrir uma janela. Tá, o branco é o coco, né? O branco, o coco, mas aí nós percebemos que o branco deveria ser mais profundo. Então o nosso perfumista fez pipoca. Por quê? Quem não gosta de pipoca, né? E na aplicação da metodologia, na seletividade alimentar, se a criança se conecta com pipoca, que é do milho, tem muito mais micronutrientes. Então, o terapeuta, o nutricionista... Olha isso, como é tudo pensado, arquitetado, como é profundo. Não é uma simples sacada, uma simples invenção. Não. Tem todo um porquê atrás. Tanto é que a tese de doutorado, né? Exatamente isso. Então, você imagina, o nutricionista, ou o psicopedagogo, ou o psicólogo, quer fazer como auxiliar terapêutico. Poxa, essa criança precisa de mais amido. Isso, ou vai precisar de um micronutriente, sei lá, selênio, enfim. Opa, vamos caminhar para a pipoca. Não, vamos caminhar para a frutinha, precisa de vitamina C. Vamos na tangerina. E aí ela vai ter a liberdade para construir isso com a criança. Não só criança, né? A gente fala criança porque é de forma lúdica. Com a pessoa. E vai trazer esse recurso terapêutico e vai fazer essa ajuda, né? Ajudar. E um detalhe que eu vou trazer para você, alguns números. De acordo com o CDC, que é um órgão internacional americano de doenças, trata de doenças, diz o seguinte: saiu esse ano, saiu há um mês atrás. Aliás, saiu agora em abril. 1 a cada 31 americanos foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. 1 a cada 31. E a projeção, alto, né? Altíssimo. E a projeção daqui a 10 anos vai ser 1 para 4. Uau. Ou seja, cada célula familiar, vamos chamar assim, de 4 pessoas, você vai ter uma pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista. E como ajudar essas crianças na parte da seletividade alimentar? Então, a nossa metodologia, a nossa iniciativa é uma gotinha no oceano, mas é um recurso terapêutico que vai contribuir bastante, entendeu? Somos hoje 40 milhões de cegos no mundo. São invisíveis. Somos hoje 1 bilhão de deficientes visuais. Baixa visão, monocular, daltônico. Então, tem que fazer a inclusão. Entendeu? Tu sabe qual é o meu desejo, a minha meta? Então, onde você quer chegar com tudo isso, né? Imagina. Porque assim, você já deu saltos enormes, já tem contribuído, mas deve ter algo grandioso aí. O que é? Todo cientista, todo inventor... O céu é o limite. O céu não é o limite, a gente passa do céu. Passa do céu. Então, o que é que a gente quer? A gente quer que até 2030 possamos alfabetizar 1 milhão de pessoas no mundo. Caraca! É muita coisa, é audacioso, mas tem que construir as estratégias. Então, como é que eu vou alfabetizar nossa iniciativa, alfabetizar 1 milhão de pessoas no mundo? Tem que ter dinheiro, tem que ter recurso. Um kit desse de alfabetização, o custo de um kit desse que eu vou apresentar para você daqui a pouco e vou fazer com você o experimento, esse kit aqui tem um custo. Sim. 70, 80, 100 reais, porque tem tinta, tem pincéis, enfim. Tem então, aqui a tela, né? Tela, que é de borracha também, né? Então, como é que a gente vai alfabetizar 1 milhão? Se isso aqui custar 100 reais, custo, não estou falando preço de venda, custo, 100 reais, 1 milhão de pessoas, são 100 milhões de reais. É muito grande. É muito. Então, qual foi a nossa ideia? Eu tenho que pegar um embaixador para nos apoiar. Quem é a pessoa cega no mundo que é referência? 2. Stevie Wonder e o Bocelli, o André Bocelli. Sim. Eu fui, através das minhas pesquisas, buscas, consegui me conectar com a filha do Stevie Wonder para apresentar a metodologia. Então, em algum momento ele vai me receber, ainda nesse semestre, para apresentar a metodologia para ele, através da filha dele. E o Bocelli, você também entrou em contato? Também eu mandei e-mail, mas ainda não obtive resposta. E a ideia é pintar uma tela, o Stevie Wonder cego, pintar uma tela, leiloar essa tela para viabilizar. Tem o filho do Roberto Carlos também, né? No Brasil. O filho dele tem problemas visuais. Mas assim, de alcance global,
A gente pensou no Steve Wonder para pintar uma tela, leiloar a tela e levantar recursos para fazer essa oficina. Para quê? Para ir nos 5 continentes, que os cegos pintem telas e a gente vai expor no Louvre. Uau! Por que não? Por que o cego não pode ser autista? Artista. Pintor. Então, esse é meu projeto de vida. Levar cores através dos aromas. Vendo isso? Para que façam exposição no Louvre. Isso é propósito. O propósito está muito ligado à sua, não a sua realização própria, mas no que você faz na vida do outro. Como você modifica a vida do outro. Isso é propósito. Isso é propósito. E você aqui está contribuindo imensamente. Porque... Não, começou antes, né? Não, mas... Na votação. Mas cada passinho, cada degrau que a gente sobe... E eu me sinto honrada, porque você recebeu o prêmio hoje, né? O resultado, e está aqui. Já disse sim. Sim, claro. Porque onde abre as portas para a gente divulgar a nossa iniciativa, o nosso projeto, para todo mundo se unir e ter um alcance maior. E eu vi você chegando, né? O Girão já estava no telefone com você e assim, o mundo está te acolhendo. Exatamente. Então, por falar no Eduardo Girão, ele foi o primeiro parlamentar a nos apoiar, porque ele tem essas causas, né? Causa social, causa com social, ele mesmo. É com ele sempre nos apoia. Vários não estão nos apoiando, né? Mas ele foi o primeiro, isso há, sei lá, 8 meses atrás. Bem lá no início. E agora com o prêmio, agora que vai mesmo. Mas a gente quer isso, porque não é partidário, né? A gente quer fazer a inclusão. Eu sou fonoaudióloga. Quando eu estava na faculdade, eu teve um trabalho lá no Instituto dos Cegos. Aí nós fomos, trabalho de campo. E fomos no instituto e tal. Aí quando chegamos lá, na época era muito estimulado a parte auditiva, voz, tal, aquela coisa toda. Agora, né, já vamos ter aí a questão artística e olfativa e tal. Mas, na época, aí visitamos o centro lá, tinha rádio e tal. E tinha um casal namorando numa pracinha lá dentro da escola, se namorando. E era tão interessante que eram num banco e outro aqui. E a menina, assim, com a presilhinha, ela não estava maquiada, ela estava pintada, né? Com ruge e tal. E ela toda assim maquiada, e ela fazia caras e bocas, e fazia assim, e fazia assado. E você só observando. E eu só observando aquele namoro, né? Com as expressões corporais, sendo que nenhum via o outro. Olha como é interessante, né? Então, se nenhum está vendo, por que aquela presilha? Por que aquela pintura no rosto? Por que aquele remeleixo todo? Mas é isso. Da mesma forma, a pintura. Ele não vê aqui, mas ele vê aqui. E você está dando a possibilidade dessa expressão interna se materializar no externo. Inclusive, se você, como eu comentei, tem essa tapa-olhos aqui. Uma venda, né? Uma venda. Por quê? Pessoas típicas têm que ter esse experimento, tem que estar no lugar, tem que ter empatia. E aí eu tenho um filho de 9 anos que ele gosta de pintar vendado, porque ele se desafia. Na cabeça dele, eu estou construindo... Aí a gente interpreta assim, né? Novas... caminhos neurais, né? Sim. A gente constrói isso. Então, ele se desafia, ele gosta de pintar sem o sentido da visão. Nossa, já pensou isso lá na pousada, lá em Monte Cristo? As crianças têm essa possibilidade de experimento. E assim, já está no mercado, as pessoas têm acesso para comprar. Vamos começar agora. A gente estava esperando ganhar o prêmio LED. Para aproveitar, é uma coisa de marketing, né? Aproveita o momento. Opa, é agora. É agora. Entendeu? Mas já tem uma indústria que é cearense, tanto a indústria de tinta, que é a Delta Artigos Escolares, conhecido como Koala, produz a indústria de tinta, nossa amiga Carol e da nossa amiga Priscila. E o kitzinho é de EVA e a fábrica é Ibel, que é borrachas de EVA. É um parceiro também nosso, aqui Rômulo. No Ceará? Também no Ceará. A gente está tentando trazer tudo, porque a iniciativa começou no Ceará. Não estou querendo ser bairrista, mas porque tem que valorizar a terra. Exatamente isso. Tá certo. Exatamente isso. Tá. Eu não sei como é que está nosso tempo, mas você tem interesse de fazer a nossa... Tenho sim, claro que eu tenho. Mas só para fechar aqui a questão de que eu
quem está assistindo aí, eu quero esse kit, eu quero demais, eu quero para minha escola, eu quero para minha empresa, para, né, ter uma experiência para os meus clientes e tal. Esse ano ainda vai, já vai sim, estar. já esse mês de abril já vai Esse mês já vai. O primeiro caminho que a gente vai dar é o meu Instagram, que a gente pode se comunicar por lá. É doutor, mas o doutor é DR. É DR Cor Oficial. DR. Ponto, Não só tem DR. ponto. Tudo junto. DR Cor Oficial. DR Cor Oficial. Lá eu posso fazer encomenda dos kits. Isso, a gente se comunica por lá e depois vou direcionar para o site, vai ter lá na bio, vai ter tudo. Então o caminho inicial vai ser DR Cor Oficial. Tá certo. Tá bom? E quando tiver exposição em Paris, você avisa que eu quero estar lá. Claro. E eu conversando com uma pessoa lá em Nova York, ele falou, caramba, vamos tentar fazer lá do Claude Monet, porque ele era um artista que perdeu a visão. Ele pintava e ficou cego. Os pântanos. Na casa dele, ele fazia impressionista, né? Ele fazia lá. Então, por que não, né? Sim. No Claude Monet. Por que não? Por que não? Os cegos expondo lá no Claude Monet. Que bacana. Pois vamos, experiência? Vamos. Olha, eu quero te avisar que tem uma metodologia, nós vamos fazer super rápido. Tá. Pode errar à vontade, relaxa. Não se preocupe. Eu estou sendo avaliado. Não é isso. É um experimento. Tranquilo. Então, eu vou me levantar, vou colocar a venda em você. Tá bom. E aí eu vou trazer os cheirinhos para você. Sim. E é isso. Você pode errar, viu? Não te preocupe. Vou colocar a venda, você vai ficar momentaneamente sem o sentido da visão. Você está até combinando o seu vestido. Não é? Com a máscara do Low. Perceba que a máscara ela é inspirada nos óculos do Low. Até isso a gente trouxe. E é confortável. Confortável, é de confortável. E venda mesmo. Esse daqui é um disco aromático. Existem as rodas dos vinhos, tá? Existem as rodas do café. Não existia o disco aromático das cores. Então, nós criamos o disco aromático das cores. É como se fosse um cosmético. Tá. Você tem uns recipientes aqui. São 3 recipientes. Na realidade, são 6, mas eu só trouxe 3 para você. Tá. Você vai abrir um, bem aqui. Você vai abrir esse. É como se fosse um cosmético. Vai colocar no nariz. Vai tentar sentir o cheiro. Não se preocupe. Não precisa. Posso dizer? Já. Já. Não, eu sou boa de cheiro. É? Tangerina. Tangerina. Que cor é a tangerina? Laranja. Perfeito. Então, vamos para a próxima cor. Que coisa boa. Sou boa de cheiro. Então, vamos lá. Pode abrir o próximo. Tá aqui. Eu sou cosmetóloga e a minha tese foi em perfumes. Então, tudo bem. Violeta? Violeta. Mas por que violeta? O roxo. Não, por quê? Que cheiro você está sentindo? Olha... Perfume, lavanda, né? Lembro da minha avó. Lembra minha avó. Tá vendo como a memória afetiva é maravilhosa? Lembra minha avó, ela adorava o perfume. Meu Deus do céu. Engraçado, né? Vamos pro próximo. Esse? Esse, próximo e último, né? Um pouquinho mais pra cá. A balinha Piper. Entreguei minha idade. É menta ou hortelão, alguma coisa então, assim. Eu vou tirar... Verde, né? Então, a cor verde. Você acertou, viu? A cor verde. Pronto, o roxo, o laranja e o verde. Aí você fala... doutor, como? Mas é muito fácil. Gente... É para ser, né? É para ser fácil. É para ser a vida. A vida é fácil no sentido de experimento, de viver a vida, né? Não pode te complicar. Não. E você imagina, a pessoa já tem uma condição, já tem uma deficiência, já tem uma e a gente não vai complicar? Não, tem que facilitar. Tá. E aí, eu queria aproveitar, Nayara... Então, são quantas cores no total? No total, são 8 cores, sendo 3 primárias, 3 secundárias. Aí nós temos o branco, que é a pipoca. O branco tá no outro kit, né? Tá. E o preto. Agora, isso tem muita ciência envolvida. Eu vi aí. Tem muita ciência. Então, você imagina, na física, a ausência de cor é o preto. A ausência de cor e o branco são todas as cores. Isso. Então, na nossa metodologia, o que é que você acha? Que cheirinho tem o preto? Ausência de cor. É preto.
Qual é o cheiro no nosso preto? Não tem. Não tem cheiro. Ah, não tem cheiro. É ausência de cor, ausência de cheiro. Incolor. Inodoro. Inodoro. É isso aí. Ah, então se não tem cheiro nenhum, Já é o sabe preto. que é o preto. Porque tem a ausência de cor, que é o preto, a ausência de cheiro é o preto. É bem educativo Bem mesmo. educativo. E tem muita ciência por trás. A gente fala de forma lúdica, brincalhona. E Mas tem que tudo ser, tem algo mas pensante. Tem tudo algo Tá. pensante. Então são essas 3, que é o morango, maracujá. O que é esse aqui? É o marine, brisa do mar. Brisa do mar. Ah, que é o azul. É azul, hortelã. O hortelã que eu experimentei, o tangerina e o lavanda. E mais o branco e o preto. Eu não mostrei para você, o primeiro experimento eu mostrei, não lembro, acho que não mostrei. O primeiro experimento que nós realizamos foi na minha casa com meus filhos, como eu brinquei de cobaia. Então, ele fez de forma tímida, mas fez o sol. Ele entendeu que o sol era o maracujá. Tá, o maracujá. Aí ele fez a graminha verde, hortelã. Ele assinou Romeu. Com Entendeu? preto. Com preto. E ele fez aqui um coelhinho, que ele é Romeu Coelho, ele adora, ele pegou a tangerina. Faz sentido. Mas assim, é muito simples, porque é uma criança, mas você percebe que ele se conectou com o propósito. Que é isso, o propósito é esse. Que bacana. Muito legal, né? E esse prêmio é de educação, né? É, prêmio LED, que premia iniciativas que promovem a educação inclusiva para todos. Então, é Luz na Educação. É uma cooperação entre a Fundação Roberto Marinho e a TV Globo. Então, é um prêmio de peso, a gente sabe disso e a gente ficou muito feliz em ter recebido. É nosso, do Ceará. É nosso, do Ceará, exatamente. Você imagina, eu vou visitar uma autoridade política. Ah, eu fui finalista no Prêmio LED. E aí? Não, veja bem, eu fui finalista no Prêmio LED. E agora como é que eu vou, Nayara? Eu sou campeão, Eu sou vencedor do Prêmio LED 2025. Tem um peso, não desmerecendo as outras iniciativas. Sim, mas está eternizado. Todas elas são vencedoras, porque está trazendo luz na educação. Mas tem um pouco... Mas os holofotes vão estar aqui. É, exatamente. Eu estou aqui com uma lembrancinha, uma recordação para você testar lá no Le Monte Cristo. Le Monte Cristo. Que é a pousada lá no... Oh! Que é o kitzinho. O kit vem numa bolsinha. Bonita, né? Leve. Leve. Dentro tem um kit. Perceba que tem essa pegada da bandeira da França, porque é em homenagem ao Louis Braille, o pai da escrita Braille. Braille, tá certo. Entendeu? Muito obrigada. Você experimenta com os amigos. E meu marido é francês. Olha que coisa gostosa. Por isso que eu falei assim, ó, quando você for expor lá, vamos pro Louvre juntos. Vamos sim. E ele vai amar. E tá aqui um pedacinho. E depois eu vou deixar contigo. Que bacana. Depois eu vou te dar de presente, no segundo momento, o Lou. O Lou. É. Eu tenho uma sala de arte lá. Eu tenho a Chiquinha, o Chaves, o Bochechudo, o Kiko. O Kiko. Tem o Mário. Não só as crianças, mas os adultos chegam. Então, se for neurodiverso, ele chega com a própria camiseta do Mário. E agora o Lô. Na minha sala de arte. Que é uma criança com deficiência visual. Você não esqueça. Não vou esquecer. Eu vou até... Senão eu mando pirâmide encontrar. Mas é isso. Muito bom participar. Gente, que bacana. Você vê, né? Uma coisinha que vai. Tem muito mais. E toma o mundo, né? Eu não vai ter tempo de contar as coisas que estão aqui borbulhando no céu. Gente, ele é imperativo, ele não para. É isso aí. Eu tô aqui me controlando, viu? E, doutor Lô, me diz uma coisa. Olha para aquela câmera e dá assim um recado final para as pessoas. Sobre a vida, sobre a inclusão, sobre o seu trabalho, sobre os sonhos, sobre tudo que você é, lhe pertence nesse momento. Quando criança, lá no Pirambu, nos meus 8 anos de idade, eu queria muito ser cientista para ajudar a minha comunidade, porque o meu mundo... Esse dia chegou. Meu mundo era a comunidade, era a minha rua, a outra rua, coisa de criança. Só um parêntese, era rua com areia de duna? Tinha duna, tinha morro, tinha bicho de pé. Pois é, só um parêntese, porque assim, eu tenho uma cliente, não estou mais atendendo ela, mas assim, é minha cliente, queridíssima.
E ela também ganhou universidade, é doutora também, dentro da área dela de saúde. E ela conta, ela é do Pirambu, que os pais sempre pagaram o colégio particular, investiram muito, muito na educação dela e da irmã. E ela tinha uma coleguinha no colégio que o pai, assim, super tratava bem, porque ela sempre foi muito estudiosa e ia para casa da coleguinha estudar, fazer os trabalhos e tal. Um dia, o pai disse da coleguinha, falou assim, vou te deixar em casa, fulana. E ela ficou assim, tá, tímida. Tudo bem, tímida, porque não podia, assim, descer até a casa dela, porque era duna mesmo, areia, não tinha acesso. Ela, tá, até onde o senhor conseguir ir, vambora. E ele não sabia onde ela morava, como morava, só sabia que era uma menina estudiosa, aplicada, e que era coleguinha da filha dele. E sempre recebeu super bem na casa dele. Mas quando ele viu onde ela morava, proibiu a amizade das meninas, você acredita? Puxa. Por que ela me procurou? Eu, como terapeuta integrativa. Ela me procurou porque ela tinha passado no doutorado, era a única vaga, ela conseguiu passar nesse doutorado e não estava conseguindo levar adiante a síndrome do caramelo. Dentro, assim, do inconsciente, eu fui tão longe, já me formei, já tenho casa, já viajei, já isso, e agora você é doutora, literalmente com DR, com doutorado. Não ela não mim. estava se permitindo. E a dor foi essa experiência desse senhor, espero que ele assista e lembre, e ele possa mudar o mundo, e as pessoas que tiverem preconceito entendam que o ser humano, não importa a condição que ele está, ele pensa, ele tem sentimento, ele tem inteligência, e essa pessoa pode transformar o mundo, não Sim. importa onde ela esteja. Sim. E aí a dor dela era essa. Aí nós ressignificamos aquela ferida para que ela pudesse se achar merecedora de estar naquele doutorado. Por isso a minha pergunta no início. Mas aí o mundo de uma criança é aquele mundo, né? Então eu imaginava criar alguma coisa, ser cientista para ajudar a minha comunidade. E de certa forma eu viria um cientista para ajudar a comunidade, mas a comunidade global. Tem um prêmio em Nova York, eu não sabia, chamado Notáveis. Acontece agora dia 30 de agosto. Não é Nobel, não é Oscar, não é medalha das Olimpíadas. É alguém nos bastidores que criou algo para a sociedade global. É em Nova York. Você vai se inscrever? Não, eu já fui indicado para ganhar o prêmio dia 30 de agosto em Nova York. Estão ouvindo isso, gente? Então, você imagina o recado que eu quero dar. Aquela criança que pensava em ajudar a sua comunidade. Não tem limite, gente. Não tem limite. Não tem limite. Na hora que veio a pandemia, que eu falei, como eu posso ajudar na minha área do conhecimento, na química, como é que eu posso ajudar a sociedade? Com álcool em gel, para higienizar as mãos. Sim, pisava ali. Higienizar as mãos. Então, eu fiz a patente e contribuiu para uma sacada de gênio para toda a sociedade. E aí, depois que você faz a primeira vez, não tem mais limite. Então, quando eu falo para você... Faz cócega no cérebro, né? A minha mulher fala, ei, tá bom. Eu falo, não, tá bom não. Tá bom não. Então, a gente tem muita coisa, porque o propósito é esse. Esse tem um caráter humanitário, social, disruptivo, global, porque a gente utiliza não o mandarim, não o francês do seu marido, não o inglês, não o português. A gente utiliza uma linguagem universal chamada olfato. Então, isso é para todo mundo. E não vai ter limite. Então, e assim, e bem merecido o prêmio, porque você tinha concorrência desses 3, você mais 2, que era de São Paulo, né? Que São uma Paulo população e Rio de Janeiro. Então, muita gente para votar, né? Eu acordei hoje pensando, puxa, eu tenho que estar preparado para não ganhar, né? A gente tem que estar preparado. Mas eu falei, vim até aqui, tem a música do Engenheiros da Havaí, eu não vim até aqui para desistir agora. Eu vou para frente. E fiquei muito feliz. Não que eu estou dizendo que meus amigos que concorreram comigo não mereceram, mas só tem um vencedor. Né? Um vencedor no sentido de... Toma posse, eu venci, eu porque mereço. senão eu vou fazer igual a sua paciente, né? Vou chamar a paciente Sim. que
Eu não posso ser doutora? O inconsciente dela não estava Eu não posso ganhar o prêmio, a síndrome do caramelo. Claro que eu posso. Posso e posso mais. E a gente pode, todos nós podemos. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar, de que é possível. Eu sempre estudei em colégio público, lá no Monsenhor Hélio Campos, no Pirambu, no Marvin, na Escola Técnica, na época era a Escola Técnica Federal. O meu mestrado foi na público também, o doutorado também. O que te impede de crescer? O que impede o cego de ser um artista nas pinturas e fazer exposição no Louvre? Eu vou ajudá-los. Nosso projeto vai ajudar. Gente, deixa o seu comentário, assista várias vezes, acione o sininho e vamos acompanhar esse artista, esse cientista aí. Muito Parabéns obrigado. E muito obrigada. Vamos Muito olhar obrigado. para aquela câmera e dizer assim, vambora! Vambora! Muito obrigado, Nayara.